Filho, a mãe tá gravando. Boa noite, meus amigos, galerinha. Hoje nós estamos aqui para mais uma live. A última live nós falamos sobre o fruto do Espírito. Eu estava aqui orando e falando com o Senhor. Eu botei esse filtro porque meu olho tá até vermelho, inchado de tanto chorar. Porque eu estava aqui falando com o Senhor e relembrando o processo do meu relacionamento com o Senhor. A gente rende nossos sentimentos, as nossas emoções a tanta coisa, a tantas pessoas que nem dignas são. Mas como a gente tem dificuldade de acreditar em Deus de verdade, de render a Ele os nossos sentimentos, nossas emoções. E eu tava aqui relembrando, 12 anos se passaram, 12, 13, meu filho tá com 13, 12 anos, ouvindo Deus. Eu tava fazendo uma retrospectiva do meu relacionamento com Ele. E eu tava aqui pensando, meu Deus, como é real. Como é real. E eu tava pensando como foi, né, no começo. E como eu me sentia antes. Como eu me sinto agora. Como eram as coisas antes e como são agora. 12 anos depois, né? E me veio um temor tão grande no meu coração. Um certo desespero, sabe? E eu quis compartilhar isso com vocês. E o Senhor me fez lembrar que quando eu não tinha mais esperança de realizar meus sonhos, meus planos, eu tive um encontro real com Jesus. Eu vi Jesus. Eu vi o Pai e eu vi o Espírito Santo. Eu estava conversando essa semana com um homem, uma pessoa assim que passou por um momento da minha vida. E ele falou assim que não existe trindade. E eu fiquei pensando, meu Deus, as pessoas estão tão enganadas. Irmãos, eu vi a trindade. Eu relaciono com a trindade todos os dias. O Pai, Deus é real. Jesus é real. Ele é o Filho. E o Espírito Santo, ele é real, ele é nosso amigo. Ele é enviado, ele foi enviado pelo Pai e por Jesus. E eles são reais. As pessoas falam de coisas que elas não experimentaram, de coisas que elas somente estudaram em livros, de coisas que elas ouviram de experiências de outras pessoas, que é louvável. A minha experiência é louvável, a sua experiência é louvável. Mas elas não conheceram essas pessoas, elas não relacionaram com essas pessoas e nem querem relacionar com Jesus, não querem relacionar com o Pai, não querem relacionar com o Espírito Santo. Porque relacionar com eles vai exigir muito de você. Vai exigir, eu acho que na verdade tudo. Vai exigir
tudo, vai exigir tudo de você. Relacionar com Jesus, com o Espírito Santo, com o Pai, vai exigir tudo. Vai exigir renúncia. Você vai precisar renunciar a muitas coisas. E eu estava lembrando disso, que eu tive que renunciar a muitas coisas. Eu tive que abrir mão de sonhos. Eu tive que abrir mão de projetos. Não porque ele só me pediu isso. Ele me pediu, abre mão disso, porque eu quero que você abra mão disso. Não. É porque eu considerei que essas coisas não eram importantes. Eu considerei que os meus sonhos, os meus planos não eram tão importantes quanto ele era. Por isso eu renunciei. Por isso eu abri mão de tantas coisas que para muitas pessoas não é nada, mas para mim era tudo que eu tinha. Era tudo que eu tinha. Talvez que tudo que você tem pareça muito para você. Talvez tudo que você tem pareça muito e seja difícil de abrir mão. Mas hoje eu tava lembrando quanto vale a pena. Quanto ele é mais importante. Quanto ele é importante para você, irmão. Quanto Jesus é importante para nós. Quanto obedecer Jesus é importante para nós. Quanto a vontade dele é importante para mim, para você. Nós estamos vivendo um tempo de guerra. De guerra na alma, de guerra no espírito, de guerra social, de guerra até física em outros países, guerras nacionais. E a palavra diz que nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Então eu quis compartilhar com vocês porque eu estava trazendo à minha memória o que me dava esperança. E eu estava falando, Senhor, como eu sinto saudade de Ti. Eu falo com Jesus todos os dias, irmãos. Eu ouço o Espírito Santo falar comigo todos os dias. Mas às vezes, por causa das coisas, da correria do dia a dia, eu não tenho tempo para parar, como eu fazia. Na época que eu decidi renunciar à vida, às coisas dessa terra. E valorizar, estar com ele, valorizar a sua vontade, valorizar o que ele dizia, valorizar as pequenas coisas. Todos os dias eu gravo um videozinho, boto no meu status e eu digo mais um dia. Porque ele me ensinou a viver um dia de cada vez. Ele me ensinou a viver um dia de cada vez. Porque um dia de cada vez é tudo que nós temos. Muitas vezes nós não conseguimos cumprir as decisões que nós fazemos para aquele dia. E nisso eu vejo o quanto nós somos dependentes dele. E eu vejo assim que hoje as pessoas elas são dependentes de tudo. Elas dependem dos seus, as mulheres, né? Dependem dos seus maridos, dos seus filhos emocionalmente. Os homens dependem dos seus empregos. Nós trabalhamos e dependemos do nosso salário.
Mas como é difícil depender dele de verdade. Como é difícil depender de Deus de verdade. Porque a palavra eu quero ler aqui com você em Mateus, capítulo 6. Ele fala do Pai Nosso, né? No capítulo 6. E deixa eu só achar aqui. O versículo 25. Eu vou ler o 22. Os olhos são como uma luz para o corpo. Se os seus olhos forem bons, haverá luz em todo o seu corpo. Mas se os seus olhos forem maus, seu corpo estará em profunda escuridão espiritual. E como essa escuridão pode ser terrível. Vocês não podem servir a dois patrões, porque vocês odiarão um e amarão o outro, ou serão fiéis a um e desprezarão ao outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, minha palavra é a seguinte: não fiquem preocupados a respeito de coisas com a própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Olhem os pássaros do céu. Eles não se preocupam com a comida. Eles não precisam semear, nem comer ou guardar a comida em depósitos, pois o Pai Celeste os alimenta. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? Será que, com todas as preocupações juntas, poderão acrescentar um único momento à vida de vocês? Por que ficar preocupado com a roupa? Olhem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. No entanto, nem o rei Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Se Deus cuida tão maravilhosamente das flores, que hoje estão aqui e amanhã já desaparecem, será que Ele não vai, com toda certeza, cuidar de vocês, gente de pequena fé? Irmãos, eu fiquei aqui pensando, falei, Deus, acrescenta-nos a fé. Eu estava aqui pedindo perdão para o Senhor, porque eu conheço tanto. Eu conheci tantas coisas do Senhor, irmãos. Existe um rio que flui dentro de mim. Eu já disse muitas vezes que esse rio está represado aqui dentro, porque eu não compartilho ele com as pessoas. Como eu sei, eu deveria. Eu estava aqui falando com o Senhor e eu fiquei muito triste porque nós precisamos de fé, irmãos. Eu quis falar de fé hoje porque quando eu perguntei, Senhor, o que é fé? Eu falei, Senhor, eu quero entender a fé. Eu quero compreender o que é fé. E aí eu abri a Bíblia. Porque eu aprendi com o Senhor. Eu sempre pratiquei isso na minha vida. Já tive muitos conflitos sobre isso, mas eu sempre abri a Bíblia assim, eu assim, eu fala comigo. E eu abri a Bíblia e o Senhor me dava textos claros, específicos, e é assim até hoje. Na época que eu não entendia nada, eu falei, Senhor,
Me ensina o que é fé. Eu quero aprender o que é fé. E quando eu abri a Bíblia, saiu em Hebreus 11, que fala isso. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a certeza daquilo que se espera. Nós não temos fé. Nós somos como essa geração que Jesus falou aqui, homens de pequena fé. E a minha oração essa noite é para que o Senhor acrescente fé aos nossos corações. Que o Senhor acrescente fé ao seu coração. Sabe, Lucilene? Que o Senhor acrescente fé ao seu coração, Lucilene, hoje. Eu tô aqui em prantos e chorando para que o Senhor levante uma geração cheia de fé. Que você que entrar nessa live, que assistir essa live depois, seja cheio de fé, seja cheio de esperança. Que o Senhor traga memória aquilo que possa te dar esperança. Que você relembre os relacionamentos, os momentos de intimidade com o Senhor. Que você, se não teve ainda, tenha momentos profundos e claros da presença do Espírito Santo, da voz do Espírito Santo. Que a fé genuína seja gerada no seu coração. Que a fé genuína, a fé que move montanhas. Eu entendi, irmãos, o que era uma fé que move montanhas. Eu acredito mesmo que a gente pode ter essa fé que a gente pode falar para o monte, sai daqui, vai para lá. Mas muitas vezes a gente não tem fé para curar uma dor de cabeça. E é tão pequeno para Deus uma dor de cabeça. Uma dor, uma enfermidade. Esse contexto de pandemia que nós vivemos, que ainda assola algumas famílias, é tão pouco para nosso Deus. É tão pouco para Jesus operar. Então, a minha oração hoje é que o Senhor acrescente fé aos nossos corações, que nós entendamos essa palavra que eu li em Mateus capítulo 6, que diz para nós não andarmos ansiosos. Que você entenda e que você tire toda a ansiedade do seu coração essa noite. Que você realmente seja cheio de fé, de esperança, de alegria, de paz. Que esses sentimentos reais invadam sua alma, seu espírito, seu coração. E que você seja cheio do Espírito Santo. Que você relembre, que você conheça a voz do Espírito Santo, que você ouça o que ele tem para te dizer hoje. Alguns meses atrás o Senhor me deu um sonho. Eu tive um sonho que nós estávamos no fim dos tempos e que caía meteoros do céu e destruía as coisas, destruía as casas. As pessoas corriam perdidas pela rua, sem saber para onde ir, sem socorro, sem auxílio, e elas não sabiam o que fazer. E um trono se estabelecia, porque aquela destruição era a permissão de Deus, e o trono de Deus era estabelecido. E o Senhor falava para mim, e para todos que estavam ali ouvindo, para todos que estavam ali correndo no meio daquele caos, daquele desespero, o Senhor falava: existe uma saída, existe uma chave. E só quem ouvir a voz do Espírito vai se salvar. E eu
eu fui relembrando, irmãos. No meu sonho eu falo, Espírito Santo, eu caminhei contigo, eu andei com você, eu te ouvi. Você falava comigo, você era o meu amigo íntimo, você era o meu único amigo. Será que Deus é o seu amigo? Será que você tem o Espírito Santo como seu único amigo? Eu tenho, irmãos. O Espírito Santo é o meu único amigo. Ele fala tudo pra mim. E no sonho eu falava, Senhor, me fala onde que tá essa chave. Aonde tá essa chave? Que é essa chave? E ele falava assim pra mim, segue reto naquela rua. E eu andava e eu caminhava naquela rua. E ele falava, vira à direita. Eu virava à direita. E ele falava, olha pra baixo, tinha um buraco. E nesse buraco tinha uma pedra. E eu pegava essa pedra e ele falava, essa é a chave. Eu olhava para aquela pedra e eu pensava, o que é isso? Mas eu ficava feliz porque o Espírito Santo me mostrou o caminho e ele me mostrou onde estava a chave. Então, eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei o que está acontecendo na sua vida, eu não sei quais são os seus sonhos, seus planos. Eu vou te dizer, o Espírito Santo sabe onde está a chave. E eu compreendi que aquela chave era Jesus. Era Jesus. A pedra que vem, que desfaz, que despedaça o jugo do pecado, que despedaça o jugo da condenação, que desfaz as obras de Satanás, que desfaz, irmãos, as nossas fraquezas, que nos fortalece, que nos ensina. Então, que você, sabe, clame a Ele, que você ore, que você fale, Espírito Santo, enche a minha vida, fala comigo, que o Espírito Santo fale com você nessa noite, em todos os dias, que você seja cheio de fé, para ouvir a voz do Espírito Santo, para querer no Espírito Santo de Jesus, para que os enganos dessa vida não te envolva, meu irmão. Que você não seja enredado pelos enganos, como eu tenho visto tantas pessoas perdidas porque não leem a palavra, porque não tem relacionamento íntimo com o Espírito Santo. Então, eu desejo, sabe, da minha alma, eu não consigo parar de chorar, eu não consigo parar de chorar. Porque existe clamor no meu espírito para que Deus levante essa geração de verdade, de pessoas que relacionam de verdade com o Senhor, de pessoas que são sinceras de verdade, de pessoas de verdade, que não se envergonhem. Porque, irmãos, relacionar com o Espírito Santo não quer dizer que você vai ser santo totalmente. Você vai errar. Nós erramos. Eu tava aqui me lamentando porque eu falei, Espírito Santo, como eu falhei com você. Como eu errei de não ouvir sua voz. Quantas vezes ele falou comigo e eu parei pra ouvir. Quantas vezes o Senhor fala com você e você não para pra ouvir. Quantas vezes ele vem com um sentimento assim, um profundo desejo de estar com ele e você não para pra estar com ele. Então, que o Senhor avive a sua obra no meio dos anos da sua vida. Que você seja avivado, que você viva um avivamento pessoal todos os dias, a partir de hoje. Que a partir de hoje você seja cheio do Espírito, para transbordar na vida das pessoas aquilo que você carrega de verdade. E que nós realmente, irmãos,
Eu desejo que você seja cheio dessa confiança que o Senhor fala para nós termos nele em Mateus 6, que diz: não estejais ansiosos por coisa alguma. Olha, a ansiedade, ela gera descontrole emocional, distúrbios alimentares. A ansiedade gera descontrole de atitudes. Quando nós estamos ansiosos, nós ficamos irados, nós ficamos perdidos. Muitas vezes, irmãos, nós rendemos a nossa ansiedade na comida, quando nós deveríamos só orar e pedir: Espírito Santo, o que está acontecendo? O que está errado dentro de mim? Ele fala, sabe? Ele diz: olha, está acontecendo isso, isso e isso. Você precisa disso, disso. Muitas vezes ele fala comigo, ele fala: filha, você precisa disso. Ou você tem que fazer assim. Ele me diz o que comer. Ele fala pra mim: filha, não come isso. Às vezes, quando eu tô nervosa com alguma coisa, ele fala: não come isso. Porque muitas vezes eu rendi a minha frustração na alimentação. E ele me ensinou. E eu tava aqui lembrando quantas vezes ele fala comigo. Quantas vezes ele me faz lembrar das coisas. E ele me fez lembrar de como começou tudo. Eu tava andando na rua, irmãos. E eu tinha lido um livro que chama Bom Dia, Espírito Santo. E nesse livro ele fala que o Espírito Santo é uma pessoa. E que ele queria relacionar com a gente, que ele quer relacionar com a gente. Enfim, eu te recomendo que você leia esse livro. Bom Dia, Espírito Santo. E eu tava andando na rua e ele falou assim pra mim. Eu tinha visto um monte de lixo, de pote de Danone, sujeira, um monte de coisa no chão. E ele falou assim pra mim: volta aí e recolhe. E eu pensei: isso é coisa da minha cabeça, eu tô doida. Como que vou voltar e recolher esse negócio, um monte de lixo no chão? Só que eu andei 100 metros e eu não consegui seguir adiante, sem voltar lá e pegar aquelas coisas, porque no meu coração eu sabia que ele estava falando comigo. Era uma coisa tão simples. E eu andei, mas eu não conseguia seguir, e eu voltei lá. E eu peguei aqueles potinhos, aquelas sujeiras do chão, e eu saí na rua. Mas com uma paz, uma alegria que não cabia dentro de mim. Eu comecei a sorrir sozinha no meio da rua, porque eu falei: meu Deus, é real. Ele tá falando comigo, uma coisa tão simples, mas ele tá falando comigo. Talvez você já teve alguma experiência assim, de você ouvir o Espírito Santo falar: faz assim, ou vai ali, ou não vai lá. Não é o seu pensamento. As pessoas falam assim: meu pensamento não é. Não existe bondade em nós, irmãos. E eu tenho isso desde quando eu era criança. Eu lembro quando eu era criança e a minha avó tinha um gatinho. E esse gatinho, ela deixava numa casinha, dentro da cerca, tinha uma cerca de arame. E era de noite, assim, de madrugada, e tava chovendo. E esse gatinho começou a miar, miar, miar. E uma voz dentro de mim falava assim: vai lá, tira ele de lá. Só que eu com preguiça, com sono, eu pensei: isso é coisa da minha cabeça, eu não vou lá fora. E de novo, por umas 3 vezes, era uma voz que ecoava aqui dentro da minha mente. Falava para mim: levanta e vai lá, tira ele de lá.
ele vai morrer. Só que eu não levantei. E aquele gatinho de manhã, quando eu acordei, estava morto, espendurado. Então, quando você ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração, a palavra diz. Quando você ouvir a voz do Espírito Santo, dê uma resposta para ele. E eu tô falando isso para você, irmãos, porque muitas vezes eu não dei. Muitas vezes eu não dou. E isso dói hoje, sabe? Eu tava aqui triste, falando com o Senhor, Senhor, perdão por mim e por todos os meus irmãos, por toda a sua igreja, porque a igreja não tá ouvindo a voz do Espírito. E quando tá ouvindo, não tá dando uma resposta. E isso é ruim para nós, irmãos, como igreja do Senhor. Como que nós vamos vencer Satanás se nós estamos ouvindo a voz do Senhor e não estamos dando uma resposta para ele? Como que você vai vencer as suas guerras, sabe? As suas batalhas familiares, se você não ouvir a voz do Espírito Santo? Se você endurecer o seu coração, se você achar que é coisa da sua cabeça e não aprender a discernir, nós temos que aprender. A palavra é fiel. Nas lives passadas, nas aulas passadas, eu falei sobre os dons espirituais. Existem dons espirituais para nós vivermos, irmãos. Hoje, onde eu vou, eu vivo isso. O Senhor me usa muitas vezes com palavra de conhecimento, com palavra de sabedoria. Muitas vezes eu tô falando com alguém e daqui a pouco aquela pessoa chora. E aquela pessoa fala, nossa, é exatamente o que eu tô vivendo. Nossa, eu precisava ouvir isso. Às vezes eu canto onde eu tô no mercado, eu tô andando na rua, eu vou cantando, eu vou adorando o Senhor. E às vezes eu canto algo mesmo que é para as pessoas ouvirem. E muitas pessoas param na rua e falam, meu Deus, eu precisava ouvir isso. Eu tava no hospital uns tempos atrás, fui cuidar da minha avó, e vi uma mulher assim, todas as pessoas com semblante caído, triste, e eu comecei a cantar no elevador, eu comecei a cantar. Eu sei que tudo posso, eu posso suportar, não importa o que me aconteça, estou em suas mãos. E aquelas pessoas começaram a chorar, elas começaram a chorar, elas precisam de uma voz, de uma esperança. E uma mulher falou assim, obrigada. Ela me parou e ela falou assim, muito obrigada, eu precisava ouvir essa canção. Então, isso é um dom. Isso é a manifestação do dom do Espírito. Eu senti uma coisa dentro de mim, eu sabia que eu tinha que cantar. Eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa por aquelas pessoas. Muitas vezes você sente vontade de abraçar alguém. Muitas vezes você tem vontade de falar com alguém. Não pensa que é coisa da sua cabeça. Isso é um mover do Espírito. É o dom do Espírito querendo manifestar na sua vida através de você. Então, quando você ouvir a voz do Espírito, não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração. Discirna a voz do Espírito. Não existe uma coisa que eu aprendi no tempo que eu fiz seminário de teologia lá em Goiás. A pastora falou assim, ela falou assim, irmãos, não existe bondade em nós. Não existe nada do que nós sentimos ou pensamos de bom. Que se você pensar em fazer alguma coisa por alguém, isso não vem de você mesmo. Isso é dom de Deus, é algo que vem do Senhor, porque Ele é bom. Só Ele é bom. Só Ele é poderoso, só Ele é o amor.
Então, isso é uma forma de você discernir que você é usado pelo Espírito, que o Espírito Santo está sendo usado, manifesto através de você. Não existe bondade em nós. Então, deixe o Espírito Santo fluir através de você e que ele gera fé no seu coração. Sabe que esses testemunhos, que essas palavras ecoem no seu espírito, gerando fé em Deus. Eu tô trabalhando de manhã numa padaria e chegou um homem lá, eu acho que ontem, e ele pegou as coisas para comer e ficou em pé. E eu falei, moço, você não quer sentar? E ele falou assim para mim, não, eu não consigo sentar. Eu falei, por quê? Ele falou assim, que quem tem doença nos ossos como tenho, tudo dói. Ele falou que quando ele senta, dói. Se ele dorme, dói. Eu falei, moço, você sabe que Jesus pode curar você? Sabe? Jesus pode nos curar, irmão. Nós somos cristãos e o que nós estamos fazendo com a nossa fé? Eu fiquei tão triste. Eu falei, moço, Jesus pode curar você. Ele falou, não existe cura para minha doença. Minha doença é crônica. Eu falei, não é verdade. Lá na Bíblia está escrito que Jesus levou sobre si as dores, todas as dores. Jesus levou sobre si a enfermidade. Jesus levou sobre si, irmãos. Eu choro porque nós não alcançamos isso e é uma coisa tão simples, está escrito. Eu quero profetizar cura sobre essa noite. Eu quero declarar que você seja curado completamente por causa do poder que Jesus operou naquela cruz por você, a seu respeito. E aquele homem, ele estava com um semblante caído, triste, sabe, como alguém que tá doente. E ele começou a sorrir. Ele começou a sorrir. Eu falei assim, moço, eu posso orar por você. Ele falou assim, mas quem tem essa fé hoje em dia? Eu falei, eu quero te dar essa fé, eu tenho isso pra te dar. Ele ficou todo sem graça, assim, e saiu porque ele tinha que trabalhar e eu tava trabalhando. Mas eu não perdi a oportunidade de manifestar Jesus, eu acredito nisso. Então, não perca a oportunidade de manifestar que você realmente acredita. Não perca a oportunidade de mostrar para as pessoas que Jesus é de verdade, que Jesus é real. Aquele homem teve um pouquinho de esperança por um minuto, por milésimos de minutos, de segundos. Ele acreditou que Jesus podia curar ele. Hoje ele voltou lá de novo. Aí, como estava muito cheio, não pude conversar com ele. Mas eu vou orar por aquele homem e ele vai ser completamente curado. Se você crê, concorda aí comigo também. Manda um coraçãozinho aí. Curte que também vai ser curado. Você ligar nessa terra, a palavra diz que o que dois ligar nessa terra será ligado no céu. Então liga comigo aí, que esse homem seja curado dessa enfermidade crônica nos ossos, no nome de Jesus. Irmãos, se nós reconhecêssemos a voz do Espírito Santo, saberíamos o poder que nós temos, o poder que carregamos, e não andaríamos ansiosos por coisa alguma. Então, tem tanta coisa, como eu disse para vocês, existe um rio aqui dentro, um rio que está jorrando aqui dentro. Existem muitas coisas que eu quero e eu vou fazer isso, colocar para fora, para que o Senhor seja manifesto na vida das pessoas, para que Jesus seja manifesto nesses dias, para que Jesus seja honrado, para que ele receba a glória que ele merece na vida das pessoas e para que as pessoas recebam o amor de Jesus. Jesus nos amou, irmãos. Jesus deu a própria vida
para nos transformar, para nos salvar. O que ele não pode fazer pelas pessoas através de nós. Ele diz que nós faríamos obras maiores do que a dele. Olha que coisa incrível! E existem tantas coisas. Jesus fez tantas coisas. E o que nós não podemos fazer se nós tivermos fé? Então, esse é o meu desejo. E isso é o que eu gostaria de manifestar hoje. Que Jesus gere fé no seu coração. Que você seja cheio de fé, de esperança, de alegria e de paz. Que você reconheça a voz do Espírito Santo, que você dê uma resposta para ele. Em nome de Jesus. Fica com Deus, compartilha, curte. Em nome de Jesus. Amo vocês. Fiquem com Deus. Pedro Lucas.